Olá, graça e paz, querido amigo, querida amiga, amada e amado de Deus. Sejam bem-vindos mais uma vez. Quero compartilhar com vocês aqui a profecia do capítulo 2 do livro de Daniel, onde o próprio Deus, ele revela para nós de uma forma fantástica, através de um sonho e depois da sua interpretação, onde nós iremos ver aqui na palavra de Deus, Daniel capítulo 2, nos versículos 31 até ao versículo 45, está registrado, né, o sonho como também a sua interpretação. Querido amigo, querida amiga, não sei se você já tem o conhecimento dessas profecias do capítulo 2 de Daniel. E essas profecias do capítulo 2 de Daniel, ela é tão fantástica que ela nos leva a entender que o que estamos vendo hoje, os sinais que estão acontecendo, os desastres naturais, tudo indica que Jesus está às portas. E é o que nos indica também a profecia do capítulo 2 de Daniel. Indica que essa profecia está no fim e que só falta a volta de Jesus, a pregação do Evangelho e a volta de Jesus. E então, vamos lá? Antes de nós continuarmos, convido você a fechar os seus olhos e vamos juntos orar. Pai Celeste, obrigado por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor nos ensine, nos instrua e que o Espírito Santo seja o nosso professor e guia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido amigo e querida amiga. Vamos lá. Daniel capítulo 2 vem relatando a história, sonho e profecia. Daniel capítulo 2, no início, fala que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve um sonho, porém quando ele acordou, ele não compreendeu esse sonho. Ele estava perplexo, perturbado, porque ele não tinha compreendido, ele não estava mais lembrando na realidade daquele sonho. Ele não lembrava mais o que foi que ele leu, mas ele percebeu, ele entendeu que aquele sonho que ele teve era algo referente ao futuro. E aí no capítulo 2, nas partes iniciais, como já disse, ele convidou todos os seus magos, todos os seus sábios, para estarem perante ele e para que eles pudessem dizer para ele o sonho e depois dar a sua interpretação. Porque ele só iria confiar que a interpretação era verdadeira se eles dissessem qual foi o sonho que o rei teve. E então, como não havia ninguém ali no reino, dentre os quais ele tinha chamado para comparecer perante ele, que desse ali, falasse para ele qual foi o sonho primeiro, para depois dar sua interpretação, e aí ele disse que ele iria exterminar todos os sábios e iria matar a todos. No entanto, dentre eles não estava nem Daniel, nem Ananias, nem Misael, nem Azarias. Eles não chegaram a comparecer. E então, o que aconteceu? Quando o chefe ali do exército foi lá procurar Daniel, Ananias, Misael e Azarias para também levarem para serem mortos. Daniel, pelo Espírito Santo, ele foi instruído a questionar acerca do decreto que o rei tinha feito. Por que era tão severo o decreto do rei? E então, quando Daniel soube do porquê que o rei estava mandando, no caso, matar a todos os sábios da Babilônia e todos os magos, Daniel pediu para que fosse levado perante o rei. E Daniel é levado perante o rei e então ele pede ao rei um tempo que ele e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, iriam orar ao Deus Altíssimo que poderia dizer qual era o sonho e também dar a sua interpretação. E então Daniel e os seus amigos foram para casa, oraram e Deus revelou para Daniel que recebeu de Deus o dom não só de inteligência, de conhecimento, mas também de interpretação de sonhos e de visões. E Daniel, assim, ele vai agora perante o rei e diz qual foi o sonho que o rei teve, como também dá a sua interpretação. E é o que nós iremos ver aqui agora. Daniel, capítulo 2, verso 31 em diante. Daniel, capítulo 2, verso 31 em diante, nos diz o que foi que Daniel viu em sonho, que Deus revelou, e que anteriormente, Deus tinha mostrado para o rei Nabucodonosor em sonho, do qual ele não lembrava mais nada. E então Daniel, já perante o rei, diz o seguinte, você pode acompanhar comigo aí, Daniel capítulo 2, verso 31, diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua estava
Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. E aqui, dos versículos 31 até o versículo 35, está registrado o sonho, como foi o sonho que Nabucodonosor tinha tido e que ele não lembrava ao acordar e que agora Deus revelou para Daniel. E no versículo 36 em diante vem trazendo a sua interpretação. E ele diz o seguinte: Este é o sonho e também a sua interpretação de iremos ao rei. Quando Daniel fala de iremos ao rei, ele estava se referindo não só aos seus amigos, mas primeiramente ao Deus Altíssimo, que é quem pode revelar visões e sonhos e dar as suas interpretações. E aí no verso 37 ele diz o seguinte: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, a estátua estava representando reinos. A cabeça de ouro representava a Babilônia. E aí Daniel fala no verso 39: Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Aqui ele não está falando de reino somente, ele está falando de império, de um rei que comanda o mundo todo, ou que domina a maior parte do mundo. E ele diz mais, verso 40, O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Verso 42 diz o seguinte: Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. E aqui a gente dá uma pausa. Esse foi o sonho. Essa foi a interpretação. Daniel, agora, por meio do Espírito Santo, lhes é revelado o sonho que Nabucodonosor teve. E agora Daniel mostra e fala para o Nabucodonosor, o rei, que este era o sonho. E de fato o rei Nabucodonosor concordou e disse que realmente este foi o sonho que ele teve. Porém, ele não se lembrava ao acordar. E então, como nós vimos aqui no versículo 37, disse que Nabucodonosor, o seu reino, o seu império, era representado pela cabeça de ouro da estátua do sonho que ele teve. E aí ele disse que depois dele viria outro rei, e depois um terceiro, e depois um quarto rei. Essa profecia revela que desde a Babilônia até o tempo do fim, até a volta de Jesus, como seria a sequência. Quando nós vamos agora para a história, estudar a história, nós vemos que depois da Babilônia, que era o reino ali, representado pela cabeça de ouro, veio os medos e os persas. Por isso as partes de dos braços, porque os medos e os persas eram dois povos como um só, que eram tio e sobrinho que estava reinando agora. Aí depois dos medos e os persas, que foi o segundo reino, veio agora o terceiro reino, que era a Grécia, representado agora, no caso, pelo bronze. E aí depois veio o reino de ferro,
o reino representado pelo ferro, que foi Roma, Roma imperial. Só que aí diz que assim como o ferro não se mistura com o barro, ele seria um reino dividido. E no ano 476, Roma ela se subdividiu e se tornou ali a Europa, onde há os países da Europa. Ela se subdividiu. Deixou de existir Roma imperial. E aí nós vemos o cumprimento da profecia completamente. Um reino dividido. Ou seja, Babilônia passou, Medos e os persas passou, Grécia passou, agora Roma, ela passou em parte. Porque ela se subdividiu. Ela tem uma parte de barro, representando que ela tem uma fraqueza, e ela tem uma parte de ferro, representando que ainda assim ela pode fazer muitos destroços, muitas destruições. E aí diz que, aqui diz, no versículo 34 do capítulo 2 de Daniel, diz que havia uma pedra que foi cortada da montanha sem auxílio de mãos e que acertou o pé da estátua. Essa pedra que é cortada de mãos, acerta o pé da estátua, está querendo dizer, está representando a volta de Jesus nos dias dos reis, que é representado pela parte de barro misturado com ferro. E desde quando nós estamos vivendo esse período da parte de ferro misturado com barro? Desde 476 depois de Cristo. Já tem mais de 500 anos que nós estamos vivendo o período dos pés da estátua. E agora falta apenas a pregação do Evangelho a todo mundo no tempo que nós estamos vivendo e a volta de Jesus, que é representada pela pedra, que é cortada sem auxílio de mãos, lança os pés da estátua e esmiuça todos os reinos representados por essa estátua. E aí ele diz no versículo 35 no finalzinho: mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Querendo dizer que esta pedra que representa a volta de Jesus e que representa o próprio Cristo vindo, está dizendo que agora o domínio permanecerá e será de Jesus para sempre. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, segundo as profecias, Babilônia passou, Medos e Persas passou, Grécia passou, Roma imperial veio, ela se subdividiu e nós estamos vivendo num período da Roma subdividida. Ela tentará se unir como um único governo novamente, como um império, mas não conseguirá. Porque diz que nos dias destes reis, quando eles tentarem se unir em casamento, diz que virá a pedra. Essa pedra representa Cristo. Cristo virá nos nossos dias. Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, a respeito dos sinais, para a gente finalizar, e que nós possamos vigiar e orar, suplicar ao Senhor para que Ele nos ajude. Olha o que é que diz. Mateus capítulo 24, versículo 32. Ele diz, Mateus 24 todo vem falando sobre sinais que indicam o retorno de Jesus, a volta de Jesus, a brevidade dos tempos, a proximidade em que Jesus está às portas. E ele fala de guerra, rumores de guerras, sobre tribulação, fala de terremotos, fomes em vários lugares, epidemias, fala sobre perplexidade entre as nações por conta das ondas e do bramido do mar. E aí, no versículo 32 do capítulo 24 de Mateus, ele diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximos às portas. E o verso 34 diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E o verso 35 ele diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Assim como a profecia do capítulo 2 do livro de Daniel, que representava e representa os reinos subsequentes até os dias finais e até a volta de Jesus, está se cumprindo, se cumpriu perfeitamente. Babilônia passou, Medos e Persas, Grécia, Roma imperial, agora Roma subdividida, começou em 476 depois de Cristo, e nós estamos vivendo esse período
onde nós estamos vendo todos os sinais descritos no livro de Mateus, capítulo 24. Ali se cumprindo, e aí Jesus diz que não passará a nossa geração sem que tudo isto aconteça. E então, agora é tempo de nós despertarmos e nos preparar. Como lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 19 diz: Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. O Senhor está nos chamando a atenção para deixar as obras das trevas e nos revestirmos da luz neste tempo, pois, quando menos esperar, a pedra que é cortada sem auxílios de mãos da montanha, ela virá nos dias destes reis representados pelos pés da estátua, e quem não estiver pronto não poderá subir. Que Deus ele te abençoe e que ele te guarde, e que possamos nos firmar na palavra de Deus, pois ele é o nosso fundamento, o fundamento da nossa existência. Graça e paz, que o Senhor, que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, nosso coração e nos prepare para a sua vinda.